Olá, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor, mais uma vez. Estamos aqui no domingo pela manhã com Deus em mais uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. A ideia de se alimentar para alimentar. Vamos estar recebendo uma reflexão e vamos estar sendo alimentados e assim compartilhando com outras pessoas. E é por isso que eu quero te pedir ajuda. Assim que assistir, se puder, dê um like, se inscreva no canal e principalmente envie a outra pessoa para que ela também possa ser alimentada em nome de Jesus. Hoje nós vamos iniciar uma série de 3 mensagens chamada Reconstrução, reconstruir. E o texto que eu quero usar para que a gente possa fazer essa série de mensagens é o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 12, o versículo de número 20 vai dizer que Davi se levantou da terra, que Davi se ungiu, que Davi mudou as suas roupas, ele entrou na casa do Senhor, adorou e foi à sua casa logo depois, pediu pão e comeu. Olha só, eu preciso falar um pouco sobre reconstruir. A vida é feita de fases e uma das fases da vida é construir. Toda construção ela é feita à base de sonhos. Toda construção, o fundamento das nossas construções são os nossos sonhos. De que forma? Quando nós vamos construir algo, nós desenhamos algo que está na nossa cabeça, um projeto que nós queremos que aconteça, e a gente começa a trabalhar em cima daquilo. E aí a gente não tem aquilo ainda, a gente vai começar a trabalhar, vai começar a projetar. E o que acontece? A nossa força maior para que algo seja construído é exatamente os nossos sonhos. Agora, a vida também é feita da fase de reconstrução. Nem tudo que nós construímos fica construído e às vezes sofre deteriorizações, às vezes as estruturas não aguentam, às vezes os processos acontecem e aquilo que a gente construiu se enfraquece e a gente vai precisar reconstruir. Se a construção é feita de sonhos, a reconstrução existem 2 lados, o positivo e o negativo. Porque vai existir a reconstrução positiva, que é aquela que algo que a gente construiu e a gente deseja reconstruir. A gente sabe que aquilo já não está bom e nós queremos refazer aquilo. Mas também existe o lado negativo. E é esse que nós vamos trabalhar. Qual é o lado negativo? O lado negativo é aquilo que a gente tinha construído, que a gente queria que ficasse construído e de repente por algum motivo destruiu e agora a gente vai precisar refazer, reconstruir. É algo que não fazia parte dos nossos planos, que não fazia parte dos nossos projetos. Se na construção nós vivíamos de sonho, na reconstrução, principalmente as negativas, nós vamos precisar de novo dos sonhos para ser o nosso fundamento. O que acontece é que se na construção só existe o futuro, na reconstrução existe o passado. Porque toda reconstrução, principalmente aquela que nós não queríamos estar reconstruindo, ela vai ter o passado, algo que a gente não queria que tivesse acabado, algo que a gente não queria que estivesse sido excluído, algo que a gente não queria que tivesse dado errado. Toda reconstrução existe o passado, existe aquilo que estava construído. E aí agora a gente vai precisar
ter a ideia de que para reconstruir, principalmente nessas situações, a gente vai precisar esquecer o passado e focar nos sonhos, focar no futuro. A gente vai precisar ver aquilo que a gente quer e reconstruir de novo em nome de Jesus. E o texto que a gente leu, a Bíblia diz que Deus, ele penalizou Davi por causa do seu adultério. Deus penalizou Davi por causa do seu pecado. Perdoou Davi, mas penalizou Davi. E o profeta Natã disse a Davi que o menino morreria. E aí o menino ficou doente e Davi se jogou no chão. Davi, ele rasgou as suas vestes, ele se colocou na cinza, na humilhação, e ele não comia, e ele jejuou ao Senhor, e ele estava muito triste. Porém, a Bíblia vai dizer que os servos levavam comida, tentavam levantar Davi e não conseguiam, os servos de Davi. E aí Davi, ele não fez isso por um tempo. E a Bíblia diz que o menino, ele veio a falecer, ele morreu. E aí Davi ouviu os rumores dos servos dele, pensando, poxa vida, se enquanto o menino estava vivo, Davi, ele estava lá tão triste, caído no chão, sem comer, se a gente falar, a situação vai ficar pior. E Davi deduziu que o menino tinha morrido. E quando Davi deduziu, ele perguntou àqueles homens e disse assim: olha, vocês, o menino morreu, né? E eles responderam: sim, o menino morreu. E a Bíblia diz que nessa hora Davi se levantou. A Bíblia diz que nessa hora Davi se ungiu, Davi trocou as suas roupas e foi ao templo. E Davi adorou o Senhor. E depois disso, Davi, ele voltou para sua casa e ele comeu. E os servos ficaram com dúvida, falou assim: poxa vida, enquanto o menino ainda tinha vida, você estava tão triste, e agora que o menino está bem, agora que o menino morreu, você se levanta. E ele disse assim: agora eu não posso fazer nada, agora ele já não pode vir até mim, eu vou até ele. E a Bíblia diz que Davi se levantou e foi consolar a sua esposa. Isso é reconstrução. Agora que não dá mais para fazer nada, é algo que ele não queria, é algo que deixou ele muito triste. Mas agora que não dá para fazer nada, Davi, ele se levanta e vai reconstruir, vai refazer a sua vida. A Bíblia diz que ele logo depois teve um outro filho, logo na sequência ele teve um outro filho chamado Salomão. Então, igreja, os servos do Senhor, ouvintes do nosso canal, desta palavra, dessa reflexão, toda reconstrução, ela precisa ser feita em cima do futuro, ela precisa estar sendo fortalecida pelos nossos sonhos. Ainda que algo tenha dado errado lá atrás, ainda que algo tenha acontecido de ruim, que a gente não queria, nós vamos precisar fazer como Davi, nos levantar, tomar uma posição, encarar a situação e ir para frente, para que a gente possa construir novamente em nome de Jesus. Amém? Essa é a reflexão desta manhã e eu peço que vocês nos ajudem mais uma vez e que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado.